Boa noite, portugueses, nossos amigos, uma vez mais convosco, Padre Daniel, filho da minha mãe. Boa noite, Padre Daniel. Não sou filho da tua mãe, sou filho da Não, minha. tu és filho da tua. Somos muitos irmãos, mas cada um tem a sua. Isto. E são gêmeos de diferentes mães. Aqui convosco, através do nosso canal 49, neste programa habitual, Nossa Fé, Nossa Vida. Agora também no YouTube. Isso, temos que mencionar isso para não esquecer. Segundo me disseram, as pessoas podem ver este programa, os que têm o computador e têm o programa do YouTube. Se não o têm, pois instalem-no. É interessante, tem muitas coisas interessantes, entre as quais a nossa presença, a presença do Canal 49 com o seu programa. E hoje convosco acerca do Domingo Cristo Rei. É um dia forte na Igreja, o Domingo Cristo Rei, é o fim do ano litúrgico, mas tem o sabor a vitória, não é? É como é o resumo de tudo que nós celebramos durante o ano, não é? Começamos, agora vamos começar para domingo que vem, o Advento, a preparação para o nascimento, a primeira vinda, leva-nos à Páscoa, à Quaresma, a Páscoa, as festas do Senhor e Nossa Senhora e os Santos, mas tudo resume-se nesta festa, que tudo isto quer dizer, nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou para ser rei do universo e rei de cada um de nós. É uma festa tão bonita porque, para mim, expressa tudo o que é Jesus para nós, nosso rei. É um ponto de chegada. Nós iniciámos no domingo passado, estávamos a falar até do nosso batismo, falámos algumas vezes do nosso batismo. E o nosso batismo era esse, inscrever-se ou então meter-se num comboio, não é? Numa viagem, numa caminhada. O batismo é o começo, é o entrar nessa caminhada. E a Igreja também entrou numa caminhada, ou do ponto de vista litúrgico, entra numa caminhada na celebração dos mistérios e da vida de Jesus Cristo, desde o Advento até agora. Portanto, este domingo é o último domingo do tempo comum e no próximo domingo já estaremos no Advento. Como o último domingo neste ciclo em que celebramos todos os mistérios à volta da vida de Jesus Cristo, e se calhar nessa caminhada de celebração, sabe-nos bem também chegar aqui assim. Sofremos, corremos, gememos, foi Quaresma, foi dias de tristeza, foi dias mais alegres, foi Semana Santa, foi Paixão, foi Páscoa, e agora é sabor a vitória, Cristo, não é? Bem. Vitória, mas sempre vitória uma coisinha baseado no aspecto de Jesus que uma pessoa não esperasse. Esperávamos ver Jesus assim na glória da sua majestade no céu, quando aparece aquele cordeiro que foi sacrificado e que agora vive. Mas usualmente, como este domingo, a imagem que a Igreja nos põe para salvar Cristo Rei não é Jesus no momento de vitória, mas é Jesus no momento ou da crucifixão, ou, como hoje vamos ouvir, no momento em que Jesus está sendo acusado pelo Pilatos, em preparação para a sua morte, não? Que para a Igreja, o momento da vitória de Cristo é muito ligado a este momento do seu sofrimento, do seu entrega na cruz. Que Cristo é Rei porque o nosso Rei entregou-se. É Rei porque tanto nos amou que deu a sua vida. É Rei não porque vem com um grande poder e um grande exército, e grande militares e com muita força de armamentos, mas que vem com a força do amor. E com esse amor venceu o poder do pecado e da morte, e da tristeza, e da injustiça, e nisso estabelece então o seu rei. Eu sempre olho para este domingo como uma coisa muito interessante, que Jesus é rei, mas rei vestido de púrpura, vestido das chagas do seu sofrimento, vestido sentado não num trono, mas o trono que é a cruz, vestido não com uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhas. É o nosso rei
Mas à vista do mundo, isto seria uma ridícula, não? Se nós mostrarmos no dia do nosso Rei a imagem do bom Jesus, então o mundo, os não crentes, o que é que vão dizer? Isso é o teu Rei? Um homem assim atado e quase morto e crucificado? E acusado de malfeitor, e de ser contra o governo, e de ser contra o sistema. Todas essas coisas que parecem negativas. Mas para nós, a Igreja exalta, neste dia do Cristo Rei, esta imagem de Jesus no seu momento mais importante, no momento da sua entrega. Porque é nesse momento que ele estabelece, então, o seu reino, não? Eu penso que, nessa linha, há uma comparação muito grande entre ser rei precisamente na morte, ser rei precisamente na sua capacidade de ser capaz de morrer pelos outros, não por si mesmo, mas pelos outros, pelo mundo. Isso é o máximo, este ser rei, nesse sentido, é o máximo da liberdade da pessoa e da generosidade. Ele disse bem abertamente que o maior amigo, o máximo da amizade ou do amor, era ser capaz de dar a vida. Portanto, mas ser capaz de dar a vida, chegar aqui como rei da criação, como rei do universo, como rei do amor, através, como dizes, da morte, das chagas, disto e daquilo, daquilo outro, pois esse é o máximo da sua liberdade. Não encontrou em si qualquer resistência. Venceu qualquer resistência e venceu toda a resistência para ser capaz de amar até esse. Nós, o pobrezinho, cá, filho da minha mãe, ainda vem lá qualquer dor ou qualquer ofensa ou qualquer chatice ou qualquer dito que eu não gostei, ainda vem lá a 10 quilómetros de longe, já eu estou doente, tenho muita resistência. Tenho muita resistência a isso, né? Ponho muita resistência. Cristo foi totalmente livre, foi essa liberdade de resistência. Mas, ao mesmo tempo, penso que também este é o Cristo vitorioso. Ele mesmo, como dizes lindamente bem, não é um vitorioso numa vitória, numa guerra, mas é a vitória do máximo que podia dar e deu. Portanto, o máximo que podia dar, ele próprio deu. Essa é a vitória. Mas a Igreja celebra esta festa, também penso, quase por uma necessidade histórica, se nós recordarmos. Cristo avisou bem e avisou bem a nós, e avisou bem aos seus discípulos, quando eles pensavam que se calhar que iam ser os generais do seu reino. E foram, mas foi de outra maneira. Mas Cristo avisou bem, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é como o rei deste mundo. Etc, etc. A Igreja, a certa altura, século XVI, XVII, século XVIII, com o problema do absolutismo, aquela mania do homem ser o absoluto e querer pôr-se no lugar de Deus. Henrique VIII e IX, sobretudo Henrique VIII de França. França teve anos nesse tempo, era a luz do mundo, tinha a mania que era a luz do mundo, era o país da filosofia, era o país do pensamento, etc. O que hoje é a América no seu poder económico. Mas, portanto, o rei, este Henrique VIII, tinha perdão com o Henrique VIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, instauraram uma época de absolutismo. E o rei declarou que quem obedecesse a ele obedecia a Deus. A obediência ao rei era obediência a Deus. E ele era o rei luz. Daí a cidade de Paris ser declarada ainda hoje cidade da luz. Ele era o rei luz, a sua vontade, o seu conhecimento, etc, etc, era a manifestação de Deus. Era Deus. Quem obedecia a ele, obedecia a Deus. A Igreja teve necessidade, historicamente, de
proclamar esta festa para pôr os pontos nos is. Não, nós temos um outro rei. Nós somos vassalos civilmente, nós somos do teu país, etc, etc. Mas acima de ti há um outro rei. E esse é que é o nosso rei. E, como tantos mártires na vida declararam, não, Rei, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa consciência, Senhor do meu destino, Senhor da minha vida, é Deus. E como nós todos queremos, muitas vezes o ser humano procura ter poder, não é? Ter Sim, também... E a própria Igreja, em certas alturas na sua história, teve uma ânsia de poder e chegou a sentar-se nas cátedras do poder, mesmo poder civil. Teve esse pecado. O Papa e Rei, não era? Sim, que era um Papa-Rei, podemos dizer. Nós temos esta mania, os seres humanos queremos sempre uma mania humana, manifestar o nosso poder. E por isso, como cristãos, eu acho que esta festa de Jesus, Rei, nos ensina que o nosso reinado, o nosso poder tem que ser baseado sempre na capacidade de amar, de servir, não é? Que se nós vamos seguir o nosso Rei, a imagem que a Igreja põe para nós do nosso Rei é o servidor, é aquele que se entrega, aquele que amou tanto que até dá a sua vida. Nós, se vamos seguir este Rei, se vamos ter poder actual, então temos que imitar Jesus no seu poder real, não? E isto é talvez uma necessidade que a Igreja tem e que nós homens e mulheres temos de vez em quando, ou pelo menos ano a ano, termos diante de nós esta festa, estes textos que estão chamando a nossa atenção, porque não pensemos que era só as pessoas antigas, ou que era só o Henrique VIII, ou que era só o Luís XIV ou o Luís XVI, que tinham essa mania. Nós todos gostávamos de ser reizinhos, a ter o nosso rei, ter os nossos vassalos, gostávamos de mandar, gostávamos mais de mandar do que de servir. E então a Igreja e Cristo e o Evangelho põe-nos um bocadinho, até pedir-me, bem, estão a fazer o sinal que já chegámos ao pequeno intervalo que vamos fazer. Eu ia dizer, até podemos ler o Evangelho nesta linha, a ver o que é que nos diz, mas vamos fazê-lo dentro de momentos, ok? Até já. Não se vai embora que a gente também não vai. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Como prometemos, aqui estamos a cumprir. Não fomos embora. E espero que vocês também estejam. E então, uma saudação. Aí íamos a dizer que talvez a leitura do Evangelho faça um bocadinho ainda mais luz ao que estávamos comentando e refletindo. Vamos ler o Evangelho, Padre. Estamos ainda no Evangelho de São João. Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então, tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Ávila,
Cristo afirma sobre si mesmo: sim, eu sou rei. E depois vai ainda mais longe. Foi para isso que nasci e que vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Que tipo de rei, que tipo de reinado é este? Isto baseado na verdade. Ele não fala do seu exército, só que para dizer se o meu reino era deste mundo, que quer dizer, é uma comparação. Ele está-se comparando ao poder que Pilatos parece ter, ao poder que César podia ter como rei de Roma. E ele diz, o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, o meu reino não é nada comparado aos reis de vocês, aos reinos de vocês. O meu reino está baseado em quê? Na verdade. E qual é a verdade em que Jesus baseia o seu reino? A verdade que Deus é Deus e nós não somos Deus. A primeira verdade. Nós que pensamos que somos iguais a Deus, ou que somos, como estavas a dizer antes do nosso intervalo, que chegou a um ponto que um homem que era rei, que se podia considerar que era igual a Deus. Isto não é novo. Isto vai até o tempo dos faraós em Egito. Os egípcios veneravam o seu faraó como um rei, não? Era Deus para eles. E os romanos, impérios romanos, o César era um Deus. Muitas vezes depois de morrer, ou antes de morrer, puseram então a sua estátua, a sua imagem, não? Só para um homem chegar a pensar que eu sou igual a Deus, isso é a falta da verdade. Isso é não conhecer a verdade, que há só um Deus e o resto, seja o mais pobre, ou o mais rico, o mais poderoso, o mais reconhecido, somos todos debaixo dele. Isto é a verdade. Jesus é rei nesta verdade, que há só um Deus, que é o seu Pai, e o resto de nós somos servos desse Deus, servindo esse Deus. Segunda verdade é que ele vai libertar o homem. Não os reinos deste mundo, o que é que vai fazer? Escravizar, não é? Até os reis mais bonitos, mais bons, mais considerados, aqueles que querem fazer mais o melhor, até começou lá na nossa terra. Mais republicano. O nosso novo rei aqui dos Estados Unidos, que foi elegido há poucas semanas, ele também vai fazer o melhor que ele pode para fazer esta sociedade. Mas, enfim, o que é que eles fazem? Têm que pôr impostos, eles têm que ter exércitos, eles têm que pedir que se dão o nosso trabalho. Enfim, cada rei impõe sobre uma pessoa, sobre o seu povo, em vez de libertá-los. E nós assim somos também. Jesus vem dizer a verdade. Não, eu não venho impor nada. Eu venho libertar. Eu venho levar o homem que chega à sua plenitude. O homem que conhece a sua capacidade e viver como filho de Deus. O meu reinado não é como o vosso, que não impor sobre o povo, mas que vem libertar o povo completamente. E o amor, que é o mais importante. A verdade, qual é mais importante? A verdade é que o meu reino é do amor. Que eu dou minha vida por amor. Isto é a lei suprema. Amar como te amas a ti mesmo, amar os outros. Isto é a lei suprema. A lei suprema dos reinos deste mundo, o que é? Servir o rei, não é fazer o melhor que pode. Não, a nossa lei suprema é amar. Não? Mas o reino de Cristo, ele, Cristo Rei, diz abertamente: o seu reino não é deste mundo, mas tem que se fazer neste mundo. E isso é sempre, não é problema, mas isso é sempre uma coisa para nós, não? Que nós somos cidadãos deste mundo, mas também somos cidadãos do reino de Cristo, que não é deste mundo. Vivemos com esta tensão sempre. Temos que viver, temos que fazer, temos que vender e comprar e temos que fazer a nossa vida aqui. Mas sempre pensando que eu não sou daqui. Eu estou aqui a viver, eu estou aqui a trabalhar, eu estou aqui a contribuir, mas no fim a minha cidadania é lá no céu, eu sou filho de Deus. Não? E também, e nesta linha, assim, o reino de Deus, não sendo deste mundo, mas é neste mundo que se faz,
através do trabalho honesto, através dos tais vestidos de branco que falávamos no domingo anterior, através do batismo, através da consciência da nossa fé e daquela fé ativa, daquela fé operante, através disso, então o reino de Deus também se estabelece, também se faz, também se constrói em termos que Cristo também definiu e que a Igreja sempre definiu como reino de Deus, reino de paz entre as nações, entre os homens, uns com os outros, reino de paz, reino de justiça, reino de verdade. São as bases, a paz, a justiça, a liberdade, o amor, são as grandes bases deste reino. Mas há um problema, Padre Ávila, que nós ainda vemos hoje. O reino de Deus não é lá, não é deste mundo, mas é cá que se faz. O reino de Deus, o homem já passou o tempo, será que já passou o tempo dos homens terem a tentativa, esta vontade, esta ganância de arredarem Deus do seu lugar e porem selos lá? Eu penso que esse tempo ainda não passou, por uma razão. Veja o que se passa nesta nação e não apenas nesta, em toda a Europa que se propõe. Não é o homem em si que tenta pôr-se no lugar de Deus, mas tenta pôr outras coisas no lugar de Deus. E fazem-se leis para se tirarem. Parece que há um medo de Deus, ou que Deus seja uma mentira. Fazem-se leis para se tirar os crucifixos, por exemplo, das escolas, de monumentos públicos, da constituição de um país, de símbolos de Deus. Quer-se pôr a ciência, que é o fruto da inteligência humana. E eu penso que a inteligência humana é aquilo que nos faz tão participantes do poder de Deus e da ação de Deus. E fazem-se coisas em que se pretende pôr a ciência como a única palavra no lugar de Deus, e o resto não há mais nada senão a ciência. Também há no nosso mundo de hoje esta tentativa de pormos outros reis humanos no lugar de Deus. Isso. Eu acho que sempre foi assim a tentação. Nós queremos inventar os nossos deuses. Eu acho que a parte é porque então nós sentimos que nós podemos controlá-los, não é? Que se nós inventamos e pomos aí que isto é Deus, então sim, tem o poder superior, mas ainda fica debaixo do nosso controle, não? Só a política, muitas vezes pode ser que a sistema político é que vai responder às necessidades da humanidade. O poder económico, isto é que vai, uma economia forte é que vai responder à necessidade dos homens, não? Não, vai ser então a ciência ou a medicina, os avanços tecnológicos, que estas coisas é que vão responder à necessidade. Mas isto não é que responde à necessidade do ser humano. Nós pensamos que nós podemos inventar aquilo que vai ser a resposta à nossa necessidade. Mas é fora de nós essa capacidade. Por isso é que Deus tem que existir, porque nós, sendo criaturas, nunca podemos inventar o remédio da nossa doença. Que a nossa doença é ser humano. Somos fracos, somos imperfeitos, somos limitados, somos homens e mulheres, não? O nosso curativo, nossa salvação não pode vir de nós. Pode vir através de nós, como nós acreditamos. Jesus nasceu, um homem igual a nós, para trazer-nos o poder de Deus, mas o que Ele traz não vem de nós, mas vem para ser a nossa salvação. Jesus é essa resposta, precisamente porque Ele, aunque foi semelhante a nós, não é nós, não é nosso. Ele vem trazer-nos o poder de Deus para salvar-nos. Nos ensina na pregação ou nas lições, portanto, nos ensinamentos de Jesus Cristo aos seus discípulos, e que a Igreja alegra-se de o manter ainda vivo. Muitas vezes Cristo dizia, e a Igreja, portanto, reafirma isso, que Cristo pôs a questão do reinar, reino está conectado com reinar, reinar está ligado ao serviço. Cristo pôs sempre o dedo na tecla que reinar é servir.
E o ser grande é no serviço. Então, nós podíamos fazer uma pequena reflexão que vale a pena também a nós próprios, à nossa gente, e nós como padres também temos o nosso poder ou o nosso lugar de destaque, de mestres, etc, etc. Mas não somos só nós, aqueles que nos ouvem na sua casa. Os pais ou as mães também têm o seu pequeno reino. Os patrões têm o seu reino com servos. Às vezes os encarregados, como é que se chama? Os managers. Os bosses também têm o seu reino. Talvez todos nós tenhamos alguma coisa a aprender com aquilo que Cristo E qual é o raiz de tudo isso? Que cada um quer ser boss, cada um quer ser autónomo, não? E isso é problema. O ser humano não é autónomo. O ser humano é uma criatura que depende do seu Criador. E nós muitas vezes não queremos respeitar essa verdade. Queremos pôr-nos, por todas estas coisas, da política à técnica, pensamos que nós podemos fazer-nos autónomos, não? Que estamos encarregados da nossa vida, nosso futuro, nossa alegria, tudo isso. Enfim, é negar que eu sou criatura e que eu preciso do meu Criador. E sem esse facto, a coisa nunca está em balanço. Por isso, quando a Igreja reafirma que Jesus é Rei, é dizer também ao mesmo tempo que nós não somos. Se Ele é Rei, nós não somos. Somos os que servem alegremente no seu reino. Então, isto serve para tirarmos uma conclusão que eu, assim, quase a brincar, mas digo a todos vós que nos estáis a ver ou a ouvir, cuidado, homens e mulheres, quando dizeis, na minha casa, quem veste os pantalones sou eu, quem veste as calças sou eu, quem manda aqui sou eu, eu é que sei, eu é que tal, eu. Se calhar estamos no caminho errado. Aquele que mais ama é aquele que mais serve, segundo Jesus Cristo. E reinar nesta linha é servir, é ser servo. Então reinaremos, seremos estrelas no céu junto dos nossos santos e ilustres filhos da Igreja que caminharam nesta linha do serviço. Estamos a terminar o nosso tempo. Uma boa noite, a bênção de Deus e até o próximo domingo.